Bem, nerds, vamos ao nosso último bloco. Nesse último bloco nós vamos fazer uma questão de refração. Essa questão de refração ela vai trabalhar com ângulo limite. Ângulo limite é uma teoria muito, mas muito peculiar que nós temos em refração. O ângulo limite é um ângulo que a gente vai ter como sendo, o próprio nome já está dizendo, um limite entre duas situações. Quando for menor que ele, acontecendo refração. Quando for maior ou igual a ele, acontecendo reflexão total. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho de ângulo limite na questão antes da gente fazer a solução. Tá beleza? Então vamos dar uma lida na nossa questãozinha de refração. Vamos lá, filhote? Observa que nós estamos numa questão da Federal da Bahia. Tá beleza? Nessa questão diz assim. Tem um textozinho para dar uma introdução, né? As fibras ópticas são longos fios finos, fabricados com vrido ou materiais poliméricos, com diâmetros da ordem de micrômetros, até vários milímetros, que têm a capacidade de transmitir informações digitais na forma de pulsos de luz, ao longo de grandes distâncias. Até mesmo ligando os continentes através dos oceanos. Nós temos algumas fibras ópticas que passam debaixo do mar, né? Um modo de transmissão da luz através da fibra ocorre pela incidência de um feixe de luz em uma de suas extremidades da fibra, que a percorre por meio de sucessivas reflexões. Observa que só trabalha com reflexões, não trabalha com refração. Porque se houver a refração, vai haver perda de intensidade do sinal e, com isso, prejudica a transmissão de dados. As aplicações das fibras ópticas são bastante amplas nas telecomunicações e em outras áreas, como a medicina, por exemplo. Uma vantagem importante da fibra óptica em relação aos fios de cobre é que nela não ocorre interferência eletromagnética. Volta aqui para mim. Eu agora, nesse slide, nesse quadrinho, eu já coloquei até um desenho, a gente já deve ter visto ali mais ou menos, para mostrar exatamente as três situações. A situação antes do limite, quando eu tiver uma incidência menor que a do limite, e quando eu tiver uma incidência praticamente igual ao limite, que a gente vai usar o termo tende ao limite, matematicamente é escrito com uma setinha, que é um valor muito próximo do limite, mas que não chega nele. Se o limite, por exemplo, fosse 30 graus, por exemplo, que não é o caso da questão, se o limite fosse 30 graus, tender ao limite é uma incidência de 29,9999999, por isso o termo limite. Então, matematicamente, você que é bom em matemática vai saber o que eu estou falando. Matematicamente, nós vamos fazer duas análises. A análise do limite inferior e a análise do limite superior. O detalhe dessa questão é que o limite superior também é igual. O igual entra no limite superior. Então, vamos ver as três situações que eu posso analisar. Dá uma olhadinha na figura lá. Essa minha figura lá em cima, vamos olhar primeiro a minha figura lá em cima, não a figura da questão, tá, nerd? Nessa minha figura lá em cima, aqui na primeira situação, eu estarei fazendo uma incidência menor que o limite. Atenção, incidência menor que o limite. Se a incidência é menor que o ângulo limite, isso significa que vai haver refração. Volta para mim de novo. Quando se estuda a refração ela mede a passagem da luz de um meio para o outro, onde ocorre mudança de velocidade. Então, quando a luz entrar num meio em que a velocidade dá uma diminuída, ela automaticamente vai aproximar da normal. E se a luz entrar no meio em que a velocidade aumenta, ela automaticamente se afasta da normal. Quando nós falamos em refração, nós tratamos do índice de refração. O índice de refração ele é inverso com a velocidade. Então, de novo, se a luz entrar num meio em que a velocidade cresceu, foi porque o índice fez o quê? Diminuiu. Porque índice e velocidade são inversamente proporcionais. Se eu entrar num meio em que a velocidade aumenta, o índice fez o quê? Diminui. Se eu entrar num meio em que a velocidade diminui, o índice faz o quê? Aumenta, porque índice e velô são inversamente proporcionais. E para acontecer a reflexão total, nerd, eu preciso que a luz entre num meio de maior velô ou de menor índice. Então, olha a minha figura de novo. Se eu quero fazer a análise da reflexão total, eu tenho que ter a luz entrando no menor índice, que é a velô maior, e aí ele afasta da normal, dá uma olhada. Nessa hora, filho, olha como é que eu vou escrever aqui. Ó. Esse ângulo de refração, ele acaba sendo menor que nas ventas, olha lá. Agora, se eu observa que esse incidência é menor que o limite, aí a refração foi menor que 90. Se eu aumentar um pouquinho agora o meu ângulo de incidência e fizer com que essa minha incidência tenda ao limite, olha lá, ó, tende ao limite. Nessa hora que a incidência tende ao limite, o ângulo de refração, ele tende a 90, olha só. E se eu tiver agora uma situação
em que a incidência, observa que eu estou aumentando o ângulo, tá vendo? Ó? O ângulo inicial menor que o limite, pequenininho, um ângulo tendendo ao limite, eu dei uma aumentada, e agora eu vou aumentar mais ainda. Imagine que esse ângulo ele seja horroroso, né? Maior ou igual ao limite. Se o ângulo for maior ou igual ao limite, o que vai acontecer, nerd lindo? Ele já reflete totalmente com o mesmo ângulo, sem acontecer a refração. Olha para cá para mim de novo. O que a gente tem é o seguinte, então. 3 situações. Uma situação menor que o limite, uma situação que tende ao limite e uma situação maior ou igual ao limite. Eu vou analisar agora a situação limite, porque a matemática vai ser em cima dela. Eu vou analisar a situação limite fazendo o Snell. Tu lembra do Snell? O Snell era uma equação que relacionava velocidade, comprimento de onda, ângulo e índice de refração. Nessa questão, eu vou simplesmente analisar índice com ângulo. Então, vamos voltar lá e analisar a situação limite. Corta para o quadrinho de novo. Filhão, eu agora vou fazer a análise da situação limite. Então, ó, aqui nessa situação limite, nós vamos ter o seguinte, ó, n do menor, ó, vou equacionar, hein? N do menor, observa que o n do menor foi a saída, tá vendo? N do menor seno de refração é igual ao n do maior seno de incidência. Estou escrevendo o Snell, hein? N menor vezes. O seno de refração é o seno que tende a 90. Se essa refração aqui, ela tende a 90 graus, filho, o seno tende a 1. N maior vezes o incidente. O incidente, ele tende a quem? O incidente tende ao limite. Então, aqui, seno do limite. Observa que aqui é 1, joga o índice maior para o lado de lá. O seno do limite, ele vai ficar n menor sobre n maior. E observa uma coisa, filhão. É molinho de você guardar isso. E eu tenho certeza que você que gosta de matemática bacarecas sabe por que é molinho de guardar isso. Por que é molinho de guardar? Porque não existe um seno maior que 1. Então, se não existe seno maior que 1, o seno do limite ele sempre será n menor sobre n maior. Observa agora, volta para a minha questão. Vamos voltar para a questão nesse pedaço mesmo, nessa tela mesmo. Observa que eu já até escrevi aqui em cima, esqueci até de te mostrar. Ó. A reflexão total só ocorre quando a luz passa para o meio de maior velô, que no caso é o meio de menor índice. Então eu precisava ter a luz passando de baixo para cima para acontecer a reflexão total, tá vendo? E a reflexão total ela acontece com um ângulo maior ou igual ao limite, mas a gente acaba analisando só a situação limite. Então vamos ler a questão agora, porque agora é que vão aparecer os dados. Olha só. Supondo que uma fibra óptica encontre-se imersa no ar. Vocês lembram qual era o índice de refração do ar, nerds lindos? O índice de refração do ar é o que vale 1. Ó. Que no caso, para a gente aqui, vai ser o meio de menor índice, porque o ar vai acabar sendo um meio de velocidade maior do que a do vidro. Então ele vai ter um índice menor. O ar é o de menor índice, tá bem? E que o índice de refração da fibra óptica é igual a raiz de 3 sobre 2. Seria a raiz de 3 sobre a raiz de 2, né? Raiz de 3 meios. Calcule o maior ângulo de incidência de um raio de luz. É esse ângulo θ que está aqui na figura. Esse ângulo θ da figura é o que ele está querendo que a gente descubra. Calcule o maior ângulo θ de incidência de um raio de luz em relação ao eixo da fibra, para que ele seja totalmente refletido pela parede cilíndrica. Ora. O que você vai fazer agora, Vidal? Bom, eu vou trabalhar com essa figura aqui mesmo, completando esse eixo até aqui embaixo. Olha lá. Lembrando que esse eixo é o eixo conhecido como eixo normal. Por que é normal? Tudo na física que recebe o nome de normal é porque é perpendicular. Esse eixo ele faz 90 graus aqui, ó, com a superfície que a gente tem do nosso cilindro, tá? Então esse eixo ele faz 90 graus com o nosso cilindro. Bem, eu agora vou ter o seguinte, quando o raio luminoso entra na fibra, ele acaba aproximando da normal, porque a velocidade deu uma diminuída, e vai incidir na parte lateral da fibra. Observa, bem aqui nesse ponto. Aí ali naquele ponto, eu também vou ter uma reta normal, dá uma olhada, ó. Vou desenhar a reta normal ali naquele ponto. E aí, filhão, a primeira coisa que você tem que perceber é que já apareceu um triângulo retângulo aqui, já viu? Já apareceu um triângulo zete retângulo aqui.
E uma outra coisa, o que ele pediu para a gente foi que nós determinássemos, volta para mim de novo na minha carinha linda, o que nós temos que determinar é o valor daquele ângulo θ que está lá em cima, para que quando esse feixe de luz entre na fibra, ele não saia mais. Então, quando ele bater lá naquela lateral, ele não pode sofrer refração, ele tem que sofrer reflexão total. Mas como ele pediu para a gente determinar o maior ângulo θ, eu vou acabar descobrindo o maior ângulo possível para que ele quase tenha refração. Ou seja, vou trabalhar com limite. Porque eu trabalhando com limite, eu descubro aquela situação máxima que eu tenho lá de cima com o ângulo θ. Tá legal? Porque se eu começar a aumentar muito o θ, a tendência é você começar a diminuir e trabalhar com um ângulo limite diferente. Eu quero aquele ângulo limite certo, aquele no limite, para que aconteça a reflexão total. Então eu vou voltar lá na figura, volta comigo na figura, e vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com o meu ângulo tendendo ao limite. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu quero que a situação tenda ao limite, porque eu quero que isso aqui seja tendendo a 90, olha só. Então, automaticamente, eu vou trabalhar com um ângulo sendo aproximadamente o limite. Muitas das vezes, a gente nem coloca essa refração assim, a gente já coloca sendo paralelo, bonitinho, né? E observa uma coisa, filhão. Esse ângulo aqui, ó, ele é conhecido como ângulo de refração. Esse ângulo aqui, ó. Ele é conhecido como um ângulo de refração. Queria que você percebesse mais uma vez a nossa figura, que na nossa figura nós temos um trianglete ali, ó. Vou botar uns pontinhos ali para dar uma destacada no trianglete. Nós temos um trianglete, já viu lá? Eu vou colocar dois nomes aqui, ó, duas letras, perdão. Eu vou chamar aqui de A, tá vendo lá em cima? Vou chamar esse pedaço aqui de B, ó, esse ponto aqui de B, tá vendo? São dois pontos, é o ponto A e o ponto B. Aqui no ponto B eu vou trabalhar com um seno do limite, que a gente já descobriu ali, que é o n do menor sobre o n do maior. E lá no ponto A eu vou trabalhar com um snell normal, para descobrir quanto vale aquele ângulo de refração depois. Tá bem? Porque o que eu quero descobrir é o ângulo θ. Então eu primeiro vou trabalhar com o ponto B. Ó. No ponto B, filhote, o que aconteceu foi o ângulo limite. Seno do limite é igual a n menor sobre n maior. Quem é o n menor mesmo, hein? O n menor é o n do ar. Então, seno do limite igual. N menor é o n do ar, que vale 1, sobre o n maior, que é o índice de refração do vidro, que é a raiz de 3 sobre 2. Bem, isso aqui vai dar o inverso, né? Então, a gente vai achar um seno do limite de raiz de 2/3. Esse é o valor do seno do limite. Bom, filho, se você olhar para o triângulo, você vai ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo... Volta para mim, dá uma olhadinha para mim de novo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Nesse triângulo, eu tenho L, R e 90. Se a soma interna tem que dar 180, é porque L e R somam 90. E ângulos que somam 90 são chamados de ângulos complementares. E o que acontece matematicamente com ângulos complementares? Haha! O seno de um igual ao cosseno do outro. Assim como o cosseno do um igual ao seno do outro. O seno e o cosseno são invertidos. O que eu procuro é o seno do R, porque eu achando o seno do R, eu faço o snell no ponto A e automaticamente acho o seno do θ, que aí eu descubro quanto vale o meu ângulo θ. E para isso eu preciso do seno do R. E quem é o seno do R? O seno do R é igual ao cosseno do L, de limite. Porque o seno R com o cosseno L são trocados devido ao limite mais a refração serem 90 graus de complementar. Então, como eu achei o seno do limite, eu agora vou descobrir o cosseno do limite utilizando a relação fundamental. Qual era a relação fundamental da trigonometria? Vamos voltar para lá? Vamos voltar para lá para o nosso quadrinho? Observa. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado do limite mais cosseno ao quadrado do limite é igual a 1. Quanto foi o seno que a gente tinha achado? A gente tinha achado raiz de 2 sobre 3. Só que isso tem que elevar ao quadrado, não esquece, hein? Mais cosseno ao quadrado do limite igual a 1. Filhão, com isso a gente descobre um cosseno ao quadrado do limite igual a 1 menos... Olha, raiz de 2/3 ao quadrado é 2/3, né? Aí esse 2/3 vai para o lado de lá, fica 1 menos 2/3. Quanto é que dá 1 menos 2/3, filho? 1 menos 2/3, quanto dá? 3 menos 1... 3 menos 2, desculpa, sobre 3, vai dar 1/3.
Então isso vai ficar a raiz de 1/3, olha. Desculpa, raiz de 1/3 não. Deixa eu tirar essa raiz daqui, que senão vai me complicar. Porque a gente vai tirar a raiz agora. O cosseno ao quadrado, ele ficou então igual o cosseno ao quadrado do limite ficou igual a 1/3. Então o cosseno do limite, ele ficou igual a raiz de 1/3. E se o cosseno do limite é igual a raiz de 1/3, o seno de refração vai ser igual ao cosseno do limite. E por que isso é igual, Vidal? Porque a refração mais o limite é igual a nasventa. Eles são complementares. Ora! Então agora nós vamos fazer o seguinte, para fechar a questão. Vencedores de 2014, físicos do amanhã, destrutores das específicas, nerds de plantão. Eu tenho lá no meu ponto A. No meu ponto A eu posso escrever o seguinte, ó. NA seno θ igual ao N vrido vezes seno R, que foi a nossa entrada. Vou voltar lá na figura para você dar uma olhada. Ó. Olha aqui, ó. Figurete. Foi aqui, ó, no ponto A, tá vendo? Aqui no ponto A eu tenho a entrada com o θ e a refração com R, tá vendo? Agora eu vou fazer o meu snell aqui, ó, no ponto A. Fazendo o snell no ponto A, eu descubro o seno do θ. Olha lá, ó. O índice do ar, 1. O seno do θ é que eu quero descobrir, filho. O índice do vrido, tu lembra quanto era o índice do vrido? Ele era raiz de 3 sobre 2, né? Então, vou botar assim, ó, raiz de 3 sobre raiz de 2. Vezes, o seno de refração, que é igual ao cosseno do limite, né? Que é igual a raiz de 1 sobre a raiz de 3. Observa que eu tenho raiz de 3 em cima e embaixo. Então, o que eu posso fazer com a raiz de 3 em cima e embaixo, filho? Corta a raiz de 3 em cima e embaixo. E aí eu vou ficar com o meu seno do θ igual a 1 sobre raiz de 2. Lembra que a gente fazia a racionalização em matemática? Para a gente racionalizar aqui, basta a gente multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Aí, quando a gente multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Então, eu acho um seno do θ igual. Em cima ficou raiz de 2 vezes 1, deu raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Ora, filho, qual foi a pergunta da questão? O seno ou o ângulo? Ah, foi o ângulo. Se o seno é raiz de 2 sobre 2, o ângulo é um ângulo de um arco côngruo. O θ é igual a 45 graus. Filho, com isso a gente consegue terminar hoje o nosso primeiro bloco, aula 1, de específicas de física. Chamo vocês para assistir todas as específicas. Nós temos específicas de todas as matérias. Nós estamos junto com vocês, trabalhando os melhores vestibulares específicos do Brasil. Tá bom, meu querido? Uma muito boa sorte para você. Tamo junto e não esquece, hein? Vencendo sempre.